quero gastar um tempinho com a palavra de Deus e o meu dever aqui é fazer com que você entenda, né? Mas quem ensina é o Espírito Santo, amém? Então eu gostaria que você me emprestasse um pouquinho a sua atenção, que eu creio que vai valer a pena, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas 15. Lucas capítulo 15. Quando nós lemos a Bíblia de uma maneira certa, é um alimento melhor do que pudim. E olha que pudim é bom, né? Imaginou? Mousse de chocolate. Quando nós aprendemos a comer a Bíblia, esse alimento, ele é tão gostoso. Agora imaginou, tem um nome, né? Aqueles 2 pauzinhos de japonês lá, não tem? Como é que é? Hashi. Você imaginou você comer pudim com hashi? Como é que come pudim com hashi? Sei lá como é que seria, né? Tipo, vira ali, né? Então, se nós não sabemos a maneira certa, a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela se torna apenas letras para a gente. E ela não é apenas letra. A palavra de Deus é um mapa do tesouro para nós. A Bíblia, muitas vezes, nós queremos lê-la, né? Nós queremos ler ela, mas, na verdade, é ela que fala para nós. Então, eu não sei se você já chegou nesse nível, se não, fica tranquilo que você vai chegar. A Bíblia, ela conta tudo para você. Você está, do nada assim, você está... não sei se você já teve a experiência do... é tão legal essa experiência, né? Oro para você passar por isso, amém? Então, vai parecer que é chato, mas não é, tá, queridos? É bem bom o que nós vamos percorrer aqui hoje, amém? Eu não sou de, assim, eu não sei, eu não sou de dar tópicos, características, eu não sou de dar, né, muitas coisas, assim, né, tipo, temas, né? Mas eu queria aqui usar essa mensagem em Lucas, né, 15, que Jesus, ele fala de 3 partes, 3 épocas, né? Não digo característica, mas eu digo 3 períodos em nossa vida cristã, em nossa vida, né, humana. Existem 3 períodos, né, e eu queria ressaltar isso com todos vocês, e que nós possamos ter a sensibilidade de entender o que Jesus ele está falando aqui, que é um mapa para nós. Essa mensagem ele é um sinal, amém? Você está entendendo, não? 3 fases da nossa vida existe, amém, queridos? Jesus, no versículo 15, Jesus tem um tema ali, não tem? No capítulo 15, no versículo 1. Mas no versículo 1, entre o último versículo do 14, tem um tema ali. Jesus come com os pecadores. Jesus recebe os pecadores, né? A minha está assim também. Jesus recebe pecadores. Aí do versículo 2 para o 3, aí tem a da ovelha. Então, vamos olhar aqui, ó, queridos. Vamos ler, amém? Vamos ler, depois eu explico. Senão você não vai entender. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Essa é a nossa vida. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles, né? Não sei se você já aconteceu isso com você. Aí tem um outro tema, a parábola da ovelha perdida, não tem? A parábola da ovelha. No versículo 3 diz assim: então lhe pôs Jesus essa parábola. É uma parábola, não aconteceu, amém, queridos? É uma história que Jesus estava percorrendo por ela. Então lhe propôs Jesus uma parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e a perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscá-la da que a se perdeu? E não vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. Achando-a, põe sobre os ombros, cheios de júbilos, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que
assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí no versículo 8 fala sobre a dracma perdida. Eu não vou entrar nessa parábola, queridos, porque aqui fala sobre a igreja, né? Não sei se você já entendeu isso, se você já conseguiu. Aqui fala a dracma perdida, está falando a igreja, para a igreja perdeu uma dracma. Fala de 10, ela perdeu uma, né? 10 é a totalidade, uma não tem nada a ver com o dízimo financeiro, tá? Mas ela perdeu a visão, até porque ela perdeu a dracma onde? Aonde que ela perdeu? Ela perdeu dentro. Aonde que as igrejas têm se perdido? Dentro. No versículo 11 fala assim, a parábola do filho pródigo. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele repartiu os haveres. Passando-não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Fala assim, queridos, vivendo dissolutamente. Esse temos que tomar cuidado. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou aos seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si, dizendo: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão para a fartura? E eu morro aqui de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno, já não sou digno Já conseguiu pegar o fio? Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi ao pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo-o, põe-lhe um anel no dedo e a sandália nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos. Amém, queridos? Então, eu li aqui, é uma mensagem que a gente pode falar de tudo dentro da igreja. Amém? Você já deve ter ouvido um monte de vezes isso. Você já deve ter enjoado de escutar isso. Mas vamos ver agora como essas fases da nossa vida, da minha e da sua vida. Porque a Bíblia não é apenas um livrinho de histórias, amém, queridos? Ela não é só umas historinhas para você contar para sua criança dormir, né? Porque tinha Sadraque, Mesaque, Abednego. Você nunca lembra esses nomes, né? Para contar para o teu filho, mas enfim, existiu. E eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, e os homens que foram lançar eles morreram, mas eles nem cheiro de fumaça tinham nas suas vestes. É legal, queridos, é muito, muito bacana. Mas aqui, o Senhor Jesus está trazendo para nós um outro nível de revelação. Conforme o nível que você está com Deus, é um nível de revelação que você precisa. Mas aqui ele está falando de uma parte essencial em nossa caminhada. Se eu não entender essas 3 fases, eu acabo interrompendo a fase que o irmão está vivendo, e ele vai julgar pela fase que eu estou vivendo. Não que existe alguém mais, sei lá, meu Deus do céu, como é que eu posso usar essa palavra? Alguém de mais valor do que o outro, né? Deus, ele não faz exceção de pessoas, mas existe fases na vida de um ser humano, né? Eu tenho 2 filhos, um eu posso até deixar ele cortar o pão, um eu não posso deixar, porque ele vai se machucar, não é verdade? Eu não posso deixar nenhum deles dirigir o carro, mas vai chegar um dia que eles vão, né, crescer e eles vão poder usar o carro. Então existem essas fases também, aonde você diz: Deus, por que o Senhor não me abençoa? Deus, por que o Senhor não me dá bens? Por que o Senhor não faz assim comigo? Por que o Senhor não me honra? Talvez é porque você não chegou numa fase aonde o Senhor pode honrar você. Amém, queridos? E você veja que no versículo 1, deixa eu só virar aqui para mim.
Eu estou quase gritando e eu acho que está saindo muito alto para vocês aí. No versículo 1 fala assim: aproximou-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o... Essa é a primeira fase nossa. Nós chegamos até diante de Jesus cheio de honra e glória, amém, queridos? Nós chegamos tudo podre. Nós chegamos assim fedendo o pecado, como o Felipe pregou ontem lá em Mandirituba, né? Que nós de vez em quando, né, fazemos umas caquinhas, né? E que precisamos crescer, mas o papai sempre limpa a gente. Mas quando nós chegamos, né, na congregação, quando nós chegamos de encontro ao Senhor Jesus, nós viemos cheirando cacona mesmo, né? Para não dizer outra coisa, né? Tipo, a gente vem impregnado, né? Para não dizer fedido, né? Então, nós chegamos pecadores mesmo, nós chegamos num lamaçal, e a Bíblia diz que esses homens, eles chegaram até Jesus. Então esse é um mapa para mim. Em Lucas 15, ele faz uma leitura gigantesca do que eu sou diante de Deus, o processo que Deus ele programou para mim e para você desde o Éden. Está aqui, aonde eu li para você, parece que não faz sentido nenhum, se você só ler, mas se você entender, você vai ver que é tudo o processo do Éden. Adão, por causa do pecado dele, né, ele morreu, porque o salário do pecado é a morte, amém? Parece que eu estou falando grego, mas calma, queridos, que até o final você vai entender. Por causa, ele se tornou um pecador, e a Bíblia diz que aqui os pecadores estavam indo até Jesus. Então a primeira fase da nossa caminhada é o quê? Ir até Jesus sendo pecadores, amém? Nós devemos jogar para fora aqueles que chegam aqui pecadores? Aqueles que chegam impregnados, fedidos de alma, porque tem os fedidos do corpo mesmo, né, queridos? Às vezes acontece, né? Eu falo isso e eu não critico, porque às vezes, mas não. Eu quantas vezes vim direto do trabalho, porque não dava tempo de chegar em casa e tomar um banho, e vem com aquele cheirinho da humanidade, né? Vem, é complicado mesmo, né? E se um dia não der tempo de você passar na sua casa por algum compromisso, vem assim mesmo sem tomar banho, amém? Ou você acha que os cristãos primitivos lá, que eles se reuniam nas cavernas lá, eles tinham o perfume Jequiti? Não tinha não, eles eram o cheiro da humanidade, amém? Então nós temos que tolerar também, porque é a primeira fase, amém? Mas aqui, né, é a primeira fase onde as pessoas chegam cheias de pecados, cheias de mágoas, vícios, doenças, né, impregnado de demônios, né, demônio do vício, demônio de prostituição, adultério, mágoas, rancores. A pessoa chega com ódio. Essa é a primeira parte. E a Bíblia fala no versículo 2: e murmuravam os fariseus e os escribas. Quem eram essas duas classes? Quem eram os fariseus e os escribas, irmãos? Buzinou para mim. Quem? Homens de Deus. Amém? Eles eram os fariseus, os escribas. Os escribas eram os homens que andavam com um caderno assim, ó, com as 613 leis, e eles julgavam. Existia alguma dúvida no meio da congregação, eles iam perguntar aos escribas: como diz lá a lei de Moisés? Aí ele abria e ele dizia: realmente, aqui está escrito. Eles eram mestres estudiosos da lei. Amém, queridos? Então esses eram os homens que simbolicamente, quase não saiu simbolicamente, é a religião, porque a religião impõe isso, pode, não pode, não é? Você pode isso, pode ter terno, não pode ter terno, pode ter barba, não pode ter barba, pode cabelo comprido, não pode cabelo comprido, pode brinco, não pode brinco. Então isso é a religião, a religiosidade, e a Bíblia fala que os religiosos foram atrás de Jesus, e eles murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Você acha que alguém está falando mal de nós por aí ou não? O que vocês acham que estão falando de nós? Tudo pecadores, olha lá. Lá pode tudo. E acho que estão salvos. Você está vendo? Você consegue enxergar essa fase? Como é que vocês acham que esses fariseus e os escribas terminou a noite? Existe essa palavra? Terminou ao cair da tarde. Eles foram para as suas sinagogas, porque eles eram homens de Deus, amém, queridos? Então eles foram para as suas sinagogas. Como é que vocês acham que eles ensinavam no culto deles?
Irmãos, estávamos nós na praça, e passou um herege chamado Yeshua Hamashia. Ah, não, eles não podem dizer Hamashia, né? Estava lá o filho do José, o Zezinho, estava ensinando, e estava sentado com os pecadores, e falava, e instruía na palavra, tudo herege, e dizendo que os seus pecados estavam perdoados. Aonde já se viu uma coisa dessa, irmãos? Nós não devemos aceitar isso. Você consegue visualizar isso, ou só eu? Queridos, aqui esses fariseus e os escribas eram os pastores da época, eram os tradicionais, responsáveis em guardar o Velho Testamento. Você conseguiu entender? Você conseguiu, assim, em espírito, ir no culto deles, quando eles voltaram dessa cena? Acho que é o que estão falando da gente, não é? Glória a Deus. Então essa é a primeira fase nossa, queridos, quando nós chegamos como pecadores. Quando alguém entrar por aquela porta, ou pela porta, né, queridos, de qualquer congregação nossa, talvez ela vai chegar quebrada. Você está numa outra fase, amém? Mas receba o irmão que está naquela fase, amém? Sente com o pecador. Eu não sei se você consegue sentar com um bêbado, sentar com uma prostituta, sentar com um assassino, sentar num banquete. Você tem peito para isso? Você já chegou nesse nível? Nós precisamos, queridos, porque a Bíblia diz que tal como Jesus é, nós temos que ser. E se Jesus sentava com uma prostituta, sentava com uma adúltera ou adúltero, nós também devemos sentar, amém? Então não critique, né? Toma cuidado, porque sempre quem está num nível critica o que está no outro, não é assim? Eu tenho 2 níveis de filhos lá em casa, um de 6 e um de 12, de 5, né? O Juninho não fez 6, já fez 6? Então de 6 e de 12, oh Jesus amado, esses níveis sobem muito rápido, e eu vejo os dois conversando. Às vezes eu tenho que falar para o Vinícius, eu não sei quem tem 6 anos, se é ele ou é você. Porque às vezes ele briga com o irmão porque queria que o irmão tivesse a idade dele. E o outro queria que ele tivesse, mas são 2 níveis, afinal, ainda é o dobro da idade. Então ele dá um desnível nisso, amém, queridos? E dentro da congregação, né, como instituição, como nós sendo igreja, acontece isso. É um criticando o outro. Ah, o irmão não cresce, o irmão não amadurece. Ah, tá louco, oh Jesus. Vamos pular que eu não tenho muito tempo, né? Aí fala sobre a parábola da ovelha, amém? Há um nível que nós chegamos como pecadores, e nós, no meio de um culto, no meio de uma versão, de uma célula, alguém fala assim, quem aqui quer aceitar o Senhor Jesus como o único, total, suficiente Senhor da sua vida? Porque Ele é o bom pastor, amém? Aí nesse momento nós nos tornamos ovelhas, amém? Quem aqui é bode? Quem é ovelha? Então, a ovelha, queridos, ela faz parte de um nível da nossa caminhada, amém? Eu estou com medo que vocês não estão entendendo. Aqui o Senhor Jesus, ele fala que ele recebeu os pecadores, e aqui ele fala da ovelha. E você sabia, queridos, que existem algumas características em nossas vidas que se assemelham à ovelha. A ovelha, quando ela entra por aquela porta, quando ela entra na sua célula, e ela está lá começando na sua célula, então ela chegou pecadora, e ela passa a ser ovelha. A ovelha, ela precisa de cuidado. A ovelha, ela precisa que o pastor muitas vezes deixe as 99 e vá atrás dela. A ovelha, ela não sabe cerca. Ela não sabe onde é que tem o muro, ela não sabe onde é que tem grade. Por isso que os pastores andavam ao redor das ovelhas com o cajado cercando elas, porque ela não sabia, não, até aqui a escritura do meu dono dá direito a comer dessa comida, a partir desse limite eu não posso adentrar. A ovelha não tem essa consciência, ele vai indo. A ovelha, ela não tem consciência, e quando a ovelha ela está no nosso meio, ela não sabe se ela pode ir num aniversário, ela não sabe se ela pode ir numa festa, ela não sabe se ela pode ir numa rave, ela não sabe se ela toma, se ela fuma, ela não sabe se é pecado uma coisa ou outra, e o pastor tem que estar sempre ali, limpando a lã.
Ela tem que estar sempre sendo limpa pelo pastor. Ela tem que estar sendo sempre cuidada. Então, aí tem lá a ovelha mamãe com a ovelha filhinho. Se você pegar e levantar o filhinho dela para cima, ela não enxerga. E sabe o que ela faz? O que você acha que ela faz? Se desespera. E ela começa a berrar, bé, 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 e cadê? Aí você vai dizer assim, mas é boba, né? O filho dela está ali. O filho dela está a poucos metros dela. Mas só porque ela não está vendo, ela berra. E é assim que acontece muitas vezes, queridos. É assim que acontece a ovelha, né? Muitas vezes, desculpa a expressão, desculpa. A ovelha, ela ainda tem um nível de boba. Ela não consegue ter a noção de onde ela está. Ela não consegue ter a noção de que o filhinho dela está do lado. E ela berra. O que a ovelha faz? Berra. E come aquilo que dão para ela comer. Isso é a vida de ovelha. Mas existe na nossa vida esse nível, essa fase, onde nós comemos aquilo que dão para a gente comer. E é onde existem muitas ovelhas em muitos pastos. E que infelizmente estão sendo nutridas de ervas venenosas. E que brigam com a gente e usam a Bíblia de uma maneira totalmente venenosa para dizer que estão certas ainda. Mas na verdade é só bé, bé, bé. Ainda por quê? Desculpa a expressão, bobeira. Ela não está vendo, porque ela só sabe olhar para baixo. A ovelha só olha para baixo. Amém, queridos? E o pastor tem que deixar ir atrás. Amém? Se existe alguém na tua célula, queridos, que talvez foi algumas vezes e não foi mais, escuta, talvez ela está lá, bé, bé, bé. Talvez ela está em coma porque comeu alguma erva venenosa. Amém? Mas existe um outro nível que Jesus fala, uma outra fase, que é o quê? Filho. Quem aqui já chegou nessa fase de filho? Bé! Nós entendemos, amém? A Bíblia fala, queridos, que existe uma fase onde nós chegamos ao nível de filho. E você veja que essa mensagem de Lucas 5 fala do pecador, fala da ovelha e fala de um filho. A ovelha foi embora. O que o pastor fez? Largou as 99 e foi atrás da ovelha. Quantas vezes você vê isso no meio da congregação? O pastor tem que ir atrás da ovelha. Mas existe, no versículo 11, fala sobre o filho pródigo. O filho, ele pediu toda a sua herança, porque ele se achou autossuficiente, dizendo: o pai está errado, o pai não sabe administrar, me dá o que é meu por direito. Nesse nível, quando ele fala meu por direito, quer dizer que ele se achava melhor do que o pai, ele se achava na condição de administrar já. E essa é a fase de criança na fé, aonde você acha que agora você já é filho, você pode fazer tudo, me dá o que é meu por direito. E a Bíblia fala que o filho foi viver uma vida dissoluta, e o pai saiu correndo, amém? Hã? O que o pai fez? O pai fez que nem aquele padre lá, né? Canta, né? Nada, nada, nada. O pai não fez nada. Muitas vezes, querido, você fala assim: ah, mas o pastor cuidou tanto daquele irmão e agora não vai mais visitar. Não, agora ele é filho. Quando é ovelha, a gente vai atrás. Anda quilômetros, debaixo de geada, debaixo de sol quente. Não tem custo. Mas quando se torna filho, tem que deixar comer comida de porco. Ai! Olha para o irmão e faz assim: ai! Doeu ou não? Mas fica tranquilo, se você não conseguir entender, a Ana está filmando e vai colocar no YouTube, você pode escutar de novo.
Você já viu algum filho sair aqui da casa? Porque se for ovelha, vai ficar berrando. Mas o filho, ele sempre vai voltar. Nem que para isso tem que comer alfarrobas, tem que comer comida de porco. E a Bíblia fala que esse filho, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Amém? Agora existe muita gente que ainda não gastou tudo. Porque a Bíblia diz que esse filho gastou tudo com as coisas. Talvez ele ainda está bem. E quando ele ainda está bem, ele está reclamando do pai. Ninguém vem me visitar. O pastor não me visita mais. Porque quando eu estava aqui, o pastor não saía da minha casa. Pois é, quando era ovelha, estava berrando. O pastor ia lá, limpava. Mas até um dia que ele se dispôs a fazer alguma coisa como filho já. Ele se tornou filho da casa, ele se tornou co-herdeiro com o Senhor Jesus. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos? E eu abro a minha também. Romanos 8. Eu quero mostrar para você, queridos, deixa eu ver se eu consigo marcar essas duas mensagens. Romanos 8, no versículo 14. Amém? A Bíblia fala, queridos, que esse filho, quando ele pediu ao pai, pai, me dá o que é meu por direito, amém? O que era dele por direito? A herança. Quando nós pregamos aqui, e é onde as pessoas piram, e é onde nós temos maior dificuldade. Quando nós falamos, queridos, uma vez que você aceitou o Senhor Jesus, uma vez que você se tornou filho, o inferno não é mais um problema para você. Você não tem que acordar toda manhã dizendo, ai meu Deus do céu, será que eu vou para o inferno? Você não é filho de um pai ruim. Você não é filho de um pai ruim. Muitas vezes os meus filhos desobedecem, por exemplo, era para estar assistindo o culto agora, eles já não estão. Muitas vezes ele não nos obedece. Às vezes você sai e fala assim, faça isso, ou faça aquilo. Né, dá uma limpada aqui, varre a sala. Quando você chega, ele varreu a sala, mas deixou a sujeira na porta. Aí quando eu chego e falo, você desobedeceu, quando chega a hora da janta ele não come. Não é assim que funciona? Quando chega a hora de dormir, eu falo, você vai dormir na chuva. Não é assim que funciona o pai? O pai é assim, não é? Pois é, e da onde alguém tem a ideia que Deus faz isso com você? Deus nunca vai fazer isso. A Bíblia fala, o pastor sempre ressalta isso. Nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá Deus? Se você não entender Deus como teu pai amado, você vai achar que ele vai deixar você pousar para fora. Que você vai passar fome. Que você vai perder tudo na sua vida. Mas não é. Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de... Quantos aqui são filhos de Deus? Então você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você é só um bé. Porque a ovelha não sabe o caminho. Ovelha não sabe voltar para casa. Ovelha não sabe, se largar ela vai morrer. Ou o leão vai pegar. Amém? Ovelha não sabe retornar. Mas quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravo, de escravidão. Você não recebeu um espírito, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, porque escravo recebe ordens, não é? Não é assim que funciona? O escravo recebe ordens. Você não recebeu um espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Não sei se você consegue entender a Bíblia, queridos, não sei se eu consigo desenhar,
Você não recebeu um espírito de escravidão para você viver aterrorizado, atemorizado, dizer assim, o pai vai me pegar, o pai vai me deixar passar fome, vai queimar tudo em casa, o meu carro vai bater, porque o chuveiro vai queimar, porque isso. Não vai. Você não recebeu um espírito de escravo, você recebeu o espírito de Deus, amém? Então não tenha medo. Quantas vezes nós aqui estamos no moverzão e daqui a pouco você vai ter oportunidade de orar, de cantar, de louvar, de ir para o chão adorando, mas na hora aonde quando você está para você pular no colo do papai, mas essa semana, eu não devia ter olhado o meu celular, eu sabia que eu não devia ter lido aquela notícia, você fica com medo. Porque você acha que o pai não te ama mais. Você acha que o papai ama mais a Letícia. Ama mais o Fernando. Ama mais o Lucão. Não, Deus não faz exceção de pessoas. Deus ama todos nós da maneira máxima. Pastor, mas se Deus ama todos da maneira máxima, por que todo mundo não é igual? Porque nem todo mundo se sente amado da maneira máxima. Quanto mais você se sente amado, mais você desfruta do Pai. Amém? Lá em casa somos só 2 irmãos, eu e o Cleverson. Eu me sinto mais amado que ele, pelos meus pais. E por eu me sentir mais amado, eu chego lá, abro a geladeira, eu chego lá, já pego o prato, eu já chego lá, coloco o pé em cima do sofá, já troco de canal, já vou fazendo chimarrão. Eu me sinto amado, porque quando você se sente amado, você não fica só sentado, se o pai me chamar eu vou, se for, não é assim que funciona? Nós somos 2, mas e aí, talvez aí que você tem 10 irmãos, todos são herdeiros, todos são filhos, e o pai ama todos, mas tem aquele que se sente mais amado, e o filho que menos se sente amado é doente, é depressivo, tem problema, é o mais miserável da família e assim por diante, sem medo de errar. Por quê? Porque ele não se sente amado. Ele não tem a ousadia de desfrutar do papai. Amém? Tem alguém vivo? Diz amém. Glória a Deus. Mas recebeste o espírito de adoção, baseados nos qual clamamos, Abba, Pai. Jesus, se você tivesse isso. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Mas sabe qual que é o erro da caminhada da gente? Que você só pensa no céu e no inferno. Vou para o céu, vou para o inferno. O céu, o inferno, o inferno. É por isso que a Bíblia nem fala de inferno, fala de Seol. Céu. Para onde é que você vai? Para o céu. Vai para o céu. Não, para o céu. Não sei se você sabia disso. Seol é inferno. Céu é vida eterna. Amém, queridos? Onde você vai? Para o céu. As pessoas, elas vivem assim, elas não entenderam que você é filho, e tudo que Jesus, ele fala, é sobre o reino. Jesus nunca pregou, queridos, outra coisa senão o reino dos céus, o reino. O que é reino? O que existe no reino? Fala aí para mim, o que existe no reino? No reino? Existe rei, existe? Existe servo? Existe escravo? Existe trabalho? Existe comida boa? Existe comida ruim? Existe descanso? Existe trabalho duro? Você que escolhe o que você quer. Eu quero descansar no Senhor. E ainda a hora que me der canseira de descansar, eu vou pedir para o Senhor me fazer cafuné. Pastor, mas isso é muita prepotência. Não, isso é fé. É chamar a existência aquilo que não existe. Amém, queridos? Isso é fé. Amém? Amém? Como é que é a oração do Pai Nosso? Pai nosso, que estais ainda aí no céu, venha aqui a nós o teu inferno. É assim? É isso que fala? Ele fala, venha a nós o reino.
venha aqui a nós o reino, seja feita a tua vontade, como é aí, aqui. Amém? É assim, é você ser herdeiro. Mas sabe qual é o maior erro dos cristãos cabeçudo de hoje? É não respeitar a herança. É não respeitar a sua herança. Você está preocupado com o inferno e com a vida eterna, mas você esquece que Deus nunca quis que você se preocupasse com isso. Ele fala, deixa aqui comigo, deixa aqui, porque isso é comigo. Eu vou resolver para você o inferno. Deixa que eu resolvo. Ele resolveu ou não? Através de quem? Você acha que tem mais alguma coisa? Não. O que Jesus disse? Está consumado, está pronto, resolvido o problema inferno para você, joga para fora, vira essa página. Né? Na tua cabeça você acha que todo dia de manhã você tem que olhar, será que meu nome está no livro da vida? Porque você acha que durante a noite, porque você pensou, né, sonhou com a tua ex-namorada, assim, e o anjo apagão apagou. Você acha que tem dois anjos, né? Tem o anjo escrivão, né? O anjo escrivão e o anjo apagão. Você deu o dízimo e escreveu. Você deixou de ofertar, pagou. É? Você veio para o culto no domingo, escreveu. Não veio, pagou. Chamou a tua esposa de bonita, escreveu. Chamou ela de feia, morreu. Você já vai ver, daí se o nome está escrito. Você vai conferir direto. Sabe, querido, na tua cabeça, e a Bíblia não diz hora nenhuma isso. Aonde você diz que foi riscado o nome do livro da vida? Diz para mim. Sabe, queridos, o teu nome, essa caneta Bic, propaganda, ela tem ela tem uma tinta feita de uma química, que é ruim de apagar. Verdade? Mas apaga. E se qualquer coisa, você coloca um corretivo em cima. Agora você imaginou, para ilustrar, né, aquelas canetas de pena, molhado no sangue de Jesus, e escrito o teu nome, o que você acha que apaga isso? Como que apaga isso? Hoje você é herdeiro. Hoje você pode desfrutar do reino dos céus, se você crê, amém? Mas nós não damos bola ao reino. Ah, pastor, mas agora esse negócio de não é o inferno para mim, vai ficar muito fácil. Não! Queridos, eu falo isso, se escandalize se você quiser. Mas hoje, com a revelação do que eu tenho, da graça, eu preferia ir para o inferno do que não reinar com Cristo. Do que ser reinado com Cristo. Pastor, o que é isso? Não sei, queridos. Peça a revelação ao Espírito Santo para você entender. Porque você imaginou você chegar lá e dar de cara com aquele irmãozinho, que talvez você nunca chamou ele para dar uma palavra na tua célula, e ele reinar sobre você? Você imaginou você ser humilhado, você sofrer no reino dos céus? A Bíblia diz que haverá o maior e o menor no reino dos céus. Mateus 5, Jesus ele fala sobre isso. Né? Bem-aventurados os humildes, os pobres, porque herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala que ai dos ricos, porque aqui nessa terra já receberam o seu galardão, e no reino eles vão ser reinados. Aqui eles pagam de Land Rover, né? Eles andam de Lamborghini, lá, queridos, e eles vão puxar carroça. Lá eles vão ser reinados, porque no reino há quem é reinado. A Bíblia fala que aquele que desviar um dos pequeninos, esse será o menor no reino. Então Jesus falou que haverá o menor e haverá o maior. Como que existe o maior ou o menor na vida eterna? Ah, é que tem uns que vai na vida eterna ter 5 bilhões de anos. E outros vão ter 6 bilhões de anos. Não, é vida eterna, é eterna, não há diferença na vida eterna. Jesus está falando do reino dos céus, o ano milenar, escrito em Apocalipse 20. Reinarão com Cristo durante 1000 anos. Você imaginou? Tua vida está difícil? Essa semana demorou passar, não demorou? Essa semana foi top, né? Essa semana foi punk. Agora você imaginou 1000 anos? De você ser reinado? De trabalho duro? Ah, queridos, eu não quero não. Não quero não. Amém?
Pastor, será? Vou te dar um exemplo, já que eu tenho tempo. Eu vi que agora se prestou atenção. Gênesis 25. Vamos abrir? Gênesis 25. Marca aí. Não, nós já lemos Romanos, depois nós voltamos lá. Gênesis 25. Porque o que nós falamos está na Bíblia, amém? Você acha? Ah, pastor, mas esse negócio aí... Então agora eu tenho a vida eterna, eu não vou querer ter herança. Para mim não importa, eu vou estar no reino mesmo. Você acha isso? Você tem certeza disso? Olha o que aconteceu com um homem que tinha direito a uma herança e ignorou. No versículo 29, capítulo 25, 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo quem? Quem? Desculpa aí, tá, Felipe? Felipe Esaú ali, ó. É Felipe Esaú ou Esaú Felipe? Felipe Esaú, né? Veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Sabe aquele irmão? Ai, não aguento mais essa caminhada. Ai, está pesado demais essa cruz. Bé. Sabe aquele irmão? Toma cuidado, queridos, quando você estiver esmorecido, porque quem está cansado não pensa. O diabo, ele quer te cansar. O diabo, ele quer te fazer gastar as tuas forças. Se a obra de Deus está desgastando as minhas forças, não é a obra de Deus que eu estou fazendo. Porque assim como a sarça no deserto não se consumia quando Moisés viu ela, porque eu imagino quantos dias Moisés falou assim, mas aquela sarça está queimando, era comum pegar fogo instantaneamente no deserto, porque aquele calorzão, aquelas folhas secas, do nada assim, pegava combustão, mas aquela passava um dia, passava 2 dias, passava 3 dias, continuava queimando. Moisés olhou e falou assim, mas que coisa que isso não está se consumindo? E Moisés foi lá, quem que tinha? Deus. Porque aonde está Deus, não é consumido, queridos, o fogo não consome. Se vê eu com tristeza vindo pregar aqui, às vezes a minha esposa fica doida comigo, porque eu não me peso para fazer, eu venho aqui, queridos, com uma alegria pregar. Porque imagina, porque na verdade não dá ibope, né, o pastor que prega sorrindo. O que dá ibope é aquele pastor, irmãos, essa semana o inimigo se levantou contra mim. Mas eu determinei, e com o joelho no chão, com jejum e oração, sabe, é esse pastor que ele se coloca de coitado, que é o que dá ibope. Mas pergunta na congregação que quer ser pastor, quem aqui quer ser pastor? Não, tá louco, você for para morrer que nem esse pastor aí? O pastor assusta os irmãos, é por isso que não tem mais pastor nas faces da terra. Quem quer ser pastor assim? Agora louva a Deus que no nosso meio, muitos irmãos querem ser pastor, porque eles olham e se dizem assim, deve ser muito divertido ser pastor, deve ser legal, porque o pastor em vez de jejuar ainda engorda, deve ser muito bom, sabe, por quê? Porque o fogo não consome, amém? E esse cidadão chamado Esaú, ele tinha herança, ele tinha o direito de primogenitura de Deus, amém? Não pensa você que ele ficou sem a sua herança, não pensa que agora o seu pai, ele não deu mais herança para ele, ficou tudo para Jacó. Negativo, ele teve direito a bens também, mas a porção dobrada ficou para Jacó. A porção dobrada ficou para lá, e a bênção de Deus ficou com Jacó. Amém, queridos? Mas tudo por quê? Olha no versículo 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, então, respondeu: estou a ponto de morrer. Ai, não aguento mais ir para os cultos, estou a ponto de morrer. Qualquer semelhança, mera coincidência. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Eu estou sofrendo, por que eu quero saber do reino dos céus? Eu estou preocupado aqui com o problema que eu estou, as dívidas da empresa, a conta de luz, o que eu quero saber do reino dos céus? Eu quero levar para casa o lenço, eu quero levar a rosa, o sal grosso, eu quero jogar no olho do cara da Copel para ele não cortar a luz, que acho que deve ser para isso que eles levam, sei lá.
Planta rosa na verada, lá da onde tem uns cavaletes de água, a Sanepar não corta de tanto espinho. Sabe, queridos, as pessoas, do que me adianta eu ir para o culto e ficar escutando essa palavra do reino, que eu sou herdeiro se minha vida não vai? Aí a pessoa não reconhece que é herdeiro, ela não dá valor à herança. Quando o pastor fala de herança, a pessoa, não, pois é, vai ser legal, né? Pois é, mas e agora? O que eu quero agora? Agora você está com fome, agora você está cansado, igual Esaú. Porque ali ele estava exausto, ele estava cansado, ele estava com fome, ele queria o imediato. E é por causa do imediato que muitas igrejas enganam as pessoas. É por causa do imediato, eles puxam a roleta do gasofilácio, que é a roda da fortuna, onde você deposita 10 e ganha 1.000. É onde você deposita 1.000 e ganha 10.000, e é assim que eles falam. Porque a pessoa ela não quer saber na frente, ela quer saber do agora. Mas quem foca no agora, perde o que está por vir. E foi assim que aconteceu com Esaú. Foi assim que aconteceu com aquele filho pródigo, que ele não deu bola à sua herança. Ele falou, me dá aqui o que é meu, e vou viver a vida loucamente. E quando ele voltou, o pai fez o quê? Houve festa? Houve festa? Sim ou não? Sim ou não? É ou não é? Bé. Houve festa, não houve? Mas a Bíblia fala que tinha 2 irmãos. Não tinha 2? Tinha um que cumpria toda a lei. Não tinha? Que falou para o pai o quê? Pai, tudo que o Senhor me pede eu faço. Eu tenho cuidado de tudo, todos os afazeres. E nunca o Senhor me deu um sequer cordeiro para mim me alegrar com os meus irmãos. Aí o pai responde o que para ele? Filho, tudo que eu tenho é teu. Sabe por que ele nunca usou da herança? Porque não tinha intimidade com o pai, porque ele não sabia que era amado. Ele achou que se ele pedisse para fazer uma festa, ele nunca se sentiu amado para fazer uma festa com os irmãos. Com os irmãos não, né? Com os amigos. Você entende, queridos? Tinha 2 filhos. Agora um foi. Qual que nós devemos ser dos 2? Qual que nós devemos ser? Que dúvida, né? Queridos, aqui na verdade, o Senhor Jesus, Lucas 15, ele está falando de 3 fases. Ele está falando da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, do filho perdido. Ele está falando do que se perdem. Ele está orientando a congregação, irmãos, muitos vão se perder. Os que são pecadores talvez não fiquem. As ovelhas vão embora. Nós temos que buscar, porque são ovelhas. Elas precisam de pastoreio. E existem os filhos que se perdem, mas os filhos deixa voltar, porque se for filho, volta. O meu filho pode visitar a casa de qualquer irmão aqui, que tem uma condição financeira muito melhor do que a minha, talvez tenha uma televisão de plasma, tenha lá um computador de última geração, vai ter lá, meu filho vai dizer assim, legal, que bacana, pai, que casa. Mas ele volta para casa, porque ele sabe de onde ele saiu. Ele sabe que lá não é a casa dele. Pode ser bacana, pode ser bem legal, pode ser até, humanamente falando, mais prazerosa. Mas ele sabe onde que é a casa dele. Sabe ou não sabe? O filho sempre volta para casa. Amém? Talvez você fique escandalizado. Pastor, mas muitos saíram, muitos saem das igrejas. Hoje, queridos, há 40 milhões de brasileiros desviados. 40 milhões de brasileiros desviados. Quando eu falo desviados, são aquelas pessoas que estavam ligadas à instituição, estavam desenvolvendo algum cargo dentro de uma denominação e foram desviadas. 40 milhões. Sabe quantos tem hoje? 40 e poucos milhões nas igrejas. Então, para cada um que está dentro, há um lá fora. Isso sem contar aqueles que já visitaram tantas vezes a igreja. Mas existem níveis e níveis.
Se você é um filho, não saia. Aqui ele está falando do filho que foi embora. E ele voltou, o pai recebeu. Recebeu ou não recebeu? Mas e a herança? Já era. Então o filho pode ir, porque ele foi e viveu uma vida dissoluta. Ele foi lá e viveu do jeito que ele queria. Ele foi lá e viveu com meretrizes. Ele foi lá e deitou com prostitutas, queridos. Vamos ser um pouco mais abertos aqui. É verdade ou não é? Ele gastou dinheiro na zona. Ele gastou dinheiro nos jogos. E tem muito irmão que vai sair do nosso meio. Não agora, amém, queridos? Mas quando nós tivermos aí 5 mil membros, amém? Só em Agudos. Mandirituba mais 12 mil. Aí vai ter uns irmãos que vai sair e vai gastar o dinheiro do dízimo na zona. E vai gastar dinheiro com bebida. E depois vai voltar descaradamente na congregação, pedindo para ser líder de célula. E o que a gente faz com eles? Festa. Põe anel no dedo dele, sandália nos seus pés e comemora. Tu tem coragem de fazer isso? Ou você vai matar eu quando eu fizer? O pastor está perdido mesmo. Bem que estão falando. Tu dereste. Não, e o pastor fala que ele tem a salvação e nunca perdeu a salvação dele. Bom, Jesus ele está falando aqui, ele foi, mas ele é filho. Ele voltou e houve festa. Mas não, espera lá. Você quer sair e fazer também? Sem problema. Mas é sua herança. Porque o outro irmão com cara de pouca amizade, ele tinha herança, mas não havia alegria nele. Então que acha alegria na nossa herança, e que nós não venhamos ficar triste, porque o irmão que estava fora, voltou para a casa do pai, e tem direito à salvação também. Amém, queridos? Você conseguiu entender? Agora, com essa consciência de 3 fases, de pecador, de ovelha e de filho, qual das 3 fases você está? Queridos, muitas vezes nós temos que ser sinceros conosco. Talvez não é o que você quer estar, é onde realmente você está. Amém? Talvez eu quero estar na condição de filho, mas talvez eu estou bem. O pastor não veio me visitar. O pastor Celso, passa aqui na frente de casa todo dia. Sabe, bé. Ela não sabe olhar para cima, só olha para baixo. Amém? Porque uma vez que eu me torno filho amado, eu sou herdeiro. Se alguém chegar para o Vinícius, Léo, fala assim para o Vinícius, fala assim, você não vai dar a herança do teu pai. Olha lá, ó. Adivinha quem é? Agora o Juninho caiu em pecado. Gabriel, agora fala para ele lá, Juninho, você não vai dar herança do teu pai. Fala para ele. Vai lá, Fernando, fala para ele. Juninho, o pai vai te jogar para fora hoje. Olha a cara dele que ele fez. Deu bola. Por mais que ele caiu na tentação ali, né? Você entendeu, gente? É filho. Mas só porque, agora é seu herdeiro, eu vou sair, eu vou aprontar tudo, não. Amém? Tenha essa consciência de filho. E você vai, queridos, desfrutar de toda a herança do teu pai. Talvez até hoje, você criticava a ovelha. Talvez você criticava o pecador quando entrava. Ou talvez você é ovelha e fica criticando os filhos. Talvez ainda você é um pecador, mas o teu sonho é ser ovelha. Mas você nem descobriu ainda que o teu caminho é para se tornar filho. Eu não sei, queridos, eu não posso apontar o dedo. Por isso que Jesus já fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine você em qual caminho você está. Ou você vai ter que ficar bé. Ou você vai ter que implorar para Deus curar você. Que Deus é esse que eu tenho que ficar de joelho 35 horas? Que Deus é esse que eu tenho que ficar sem comer 40 dias, 40 noites para Ele curar o meu estômago? Que Deus é esse? Isso não é Deus. Isso não é Pai. Isso é carrasco. É isso que o mundo faz
Se você jejuar 40 dias e 40 noites, você não estaria passando por esse mal. Mas meu Deus, deve ser o diabo então. Você imaginou, quem aqui é pai ou mãe? Você é pai ou mãe? Você imaginou o seu filho chegar e ter que fazer tudo isso para comer um prato de comida? Mas quando você fala, pai, tu sabe, Senhor, a dor que está tendo. O Senhor sabe o meu sofrimento. Muitas vezes me impossibilita de fazer a tua vontade. Senhor, cura de mim, eu rejeito todo esse mal. Em nome de Jesus, em nome do meu irmão, Jesus que morreu na cruz. Eu sou herdeiro com ele, Senhor, eu me aproprio disso. Em nome de Jesus. Como é que você acha que Deus vai olhar para você? Você acha que Deus vai atender a tua oração? Por quê? Porque você é filho? Mas no fundo, queridos, muitos de nós que estamos aqui, não vamos apontar dedo para lá não, vamos apontar para cá. Muitos de nós, na hora de fazer essa oração da cura, a gente imagina que Deus vai lá, agora está orando, né? Agora você quer que eu te cure, né? Até agora há pouco você estava lá na novelinha, né? Assim, hipnotizado. Na cabeça da gente é isso. É porque ainda você não descobriu a identidade de filho que você é. E você não descobriu o poder que o teu pai tem. Deus nunca falou assim. Se coloque de pé, queridos, em nome de Jesus, para a gente fingir que está terminando. Amém? Jesus nunca, abre aspas, chamou Deus de Deus. Calma. Não taca a pedra em mim, eu já falo essa mensagem que você lembrou aí agora. Sempre ele falou assim, aquele que conhece a mim, conhece ao Pai. Ele sempre fala sobre o Pai. Pai nosso que estais no céu. Teve uma mensagem só, uma passagem na Bíblia relatada, que Jesus chamou Deus de Deus. Uma vez ele não chamou de Pai, e só chamou de Deus. Alguém lembra? Na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Você sabe por quê que ele chamou Deus meu, Deus meu? Exatamente. Porque ali ele já não era mais filho. Ele era maldito. Porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que for levantado num madeiro. No momento em que Jesus ele foi levantado, ele se tornou maldito. Porque ele merecia, amém? Jesus merecia? Hã? Não. Mas ele se tornou maldito por mim e por